Boa noite, Connect! Que isso, eu tô na conferência da terceira idade, tô errado aqui. Boa noite, Connect! Agora foi! Eu não sei você, mas eu tô em casa. Quando eu vi, eu já tava pulando aqui na frente. Geralmente eu não sou assim, mas eu tô me sentindo tão em casa, geralmente eu me contenho, entendeu? Mas aqui, meu irmão, já era. Quando cantou a que eu gosto, eu já tava pulando aqui. E eu estou muito animada e com muita expectativa com o que Deus vai fazer nesses dias. Eu estou com muita expectativa para que, no nome de Jesus, você saia daqui com raízes sólidas. Você vai sair desse lugar com uma certeza. Existem coisas com Deus que não saem de moda. Se a gente vive sobre o que o mundo diz que a gente vive, a gente uma hora surta. Porque uma hora está na moda uma coisa e depois outra hora isso já é brega e depois uma hora está na moda, outra hora está brega. Esses dias eu estava na academia, como se eu gostasse disso, mas eu estava lá por disciplina. E eu olhei uma moça, eu fiquei olhando e falei assim, eu conheço essa moça. E aí, vou para um lado, vou para o outro, falei, eu conheço essa moça. Mas algo dentro de mim dizia, você não conhece ela. Mas eu ficava assim, eu conheço sim, esse rosto me é familiar. Depois eu me lembrei, eu não conhecia aquela moça. Ela parecia uma menina que eu sigo. Só que depois ela começou a aparecer outra menina que eu sigo e depois ela apareceu com mais outra menina que eu sigo. Eu falei, não é possível uma pessoa só parecer com 3 pessoas que eu sigo. E Deus disse para mim, é porque a moda está deixando todo mundo igual. Elas estão ficando com as caras igualzinha. Você olha para uma, lembra da outra, Mariana? Porque as pessoas estão perdendo a individualidade. Está todo mundo ficando igual ao outro. O que um veste, o outro quer vestir. O cabelo de um que usa, ele quer vestir, a outra quer usar aquele cabelo. O tênis de um, eu tenho que ter aquele tênis, eu tenho que ter o iPhone 17 agora, todo mundo vai ter o iPhone 17. Se a gente vive escravo do que é temporal, a gente perde aquilo que é eterno. O que o Senhor vai construir no dia de hoje na sua vida é eterno, grave isso. Ninguém nunca vai roubar de você, mas para isso a gente tem que se soltar daquilo que é temporal, daquilo que passa. Você não foi criado para ser escravo de coisas passageiras. Você foi criado para ser servo de um Deus que é eterno. Todo mundo conhece a história de Marta e Maria. E para mim, a parte mais legal dessa história, o que mais me impacta nessa história, não é quando Jesus fala, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. E a gente já está adorando cantar isso. Para mim, a melhor parte é quando o Senhor fala, e o que ela escolheu, ninguém poderá roubar dela. Você escolheu nessa tarde estar com o Senhor, e que o Senhor vai fazer com você hoje, ninguém vai roubar de você. O que o Senhor falar no seu coração hoje, ninguém vai roubar de você. O testemunho do que Deus vai fazer na sua vida a partir daqui, ninguém vai roubar de você. Mas para isso, você precisa cravar os olhos em Jesus agora. Dá tchau pro seu amigo do lado. Fala assim, tchau, até daqui a pouco. Agora é eu, Deus e o que Deus quer falar comigo. Dá uma segurada. Vira para ele, abre a mãozinha. Fecha a sua mãozinha agora. Fala assim, dá uma segurada. Isso. Agora é o Senhor, os meus ouvidos e o que Ele quer fazer comigo hoje. Amém? Feche os seus olhos no seu lugar e eu vou te dar 30 segundos para você entregar a sua própria oração ao Senhor. A gente cantou, a gente dançou. Mas a minha pergunta para você é, qual é a sua oração hoje? Talvez você tenha entrado aqui, você tenha entrado com um sorriso no rosto, mas por dentro tem situações da sua vida que precisam ser ajustadas. Talvez você entrou aqui hoje com um sorriso no rosto, mas você precisa de um milagre. Talvez você entrou aqui hoje, você sabe que você vai viver um dia legal, mas a sua casa está vivendo algo completamente diferente. Talvez você recebeu um diagnóstico ruim hoje. Eu não sei, não espere eu orar. De olhos fechados, entregue a sua oração. Talvez você veio aqui
como uma última esperança. Eu não consigo ter uma vida com o Senhor sólida, eu não consigo ter uma vida com o Senhor que avança, eu não consigo ter uma vida com o Senhor sustentável. Eu vou naquela conferência e vai ser minha última tentativa. Se Deus não mudar minha vida lá, eu não sei o que fazer mais. Qual é a sua oração hoje? Eu quero te lembrar, você não veio aqui para ser um espectador, você veio aqui participar do que Deus está fazendo. Você não vai ver Deus tocando pessoas, Deus vai tocar você hoje. Você não vai ver vidas transformadas, a sua vida vai ser transformada hoje. Mas para isso você precisa se render. E meu convite com essa oração é você dizer: Senhor Jesus, eu me rendo. Eu vim aqui para ser tocado pelo Senhor. Eu deixo lá fora todo preconceito, toda distração. O que importa agora é a tua voz sobre mim, Jesus. Empurra da minha vida altares que eu tenho usado até o dia de hoje. Muletas que eu tenho usado até o dia de hoje. Nós nos consagramos ao Senhor e nos colocamos disponíveis para o que o Senhor quer fazer. Entrega a chave do teu coração ao Senhor. Fala: Senhor, eu entrego a chave do meu coração ao Senhor. O Senhor pode entrar e fazer o que o Senhor quiser fazer. Se precisar tirar as coisas do lugar, o Senhor pode tirar. Se precisar levantar o tapete, mexer naquela sujeirinha escondida que ninguém sabe, eu coloco essa sujeirinha vulnerável ao Senhor hoje para ser completamente curado e liberto, no nome de Jesus. Nós não viemos aqui para sermos distraídos, Jesus. Nós viemos aqui para sermos transformados. No nome de Jesus. Amém e amém. Old school. Não é sobre tendência. Não é sobre moda. É sobre valores que permanecem para sempre. Não é o que está todo mundo falando. Não é o que está todo mundo usando. Eu vou permanecer ainda que eu seja a única. Eu vou continuar a caminhada ainda que eu olhe para o lado e não tenha ninguém comigo. Os tempos vão passar, as estações vão mudar, as coisas vão mudar, mas o Senhor vai permanecer na sua vida no nome de Jesus. Tem uma galera aqui que ainda está um pouco distante da universidade, outros já estão mirando aí a universidade. O que eu vou fazer? Eu quero te dizer, dentro desse prédio aqui, não vai ter nenhum adolescente que vai se perder na universidade. Você não vai ser influenciado, você vai influenciar no nome de Jesus. Sua boca na sala de aula vai ser uma boca profética. Você vai levantar altar nas universidades. Eu estudei serviço social em uma faculdade pública no Rio. Tudo que a igreja odeia, eu estudei. Eu emprestei meu ouvido. Eu emprestei meu tempo. Só tem um motivo para eu ter continuado de pé. As ideias que eu ouvia não eram maiores do que a experiência que eu tinha com Deus. Jesus não era alguém que alguém havia me contado. Jesus era uma pessoa que eu me relacionava todos os dias. Por isso, muitas mentiras chegaram sobre mim e eu sabia exatamente quais eram mentiras e quais eram verdades, porque o próprio Deus me ensinava. Você vai permanecer em meio a tantas tendências, em meio a tantos pensamentos, questionamentos. A adolescência é a fase com maiores questionamentos da nossa vida. Se você ainda não percebeu, essa é a fase das maiores decisões da sua vida. As decisões que você toma hoje podem mudar completamente a sua história. Pequenas decisões na sua vida hoje têm um reflexo lá na frente. É um tempo muito curto, onde nós ainda não estamos com toda a maturidade do mundo e ainda assim precisamos escolher muitas coisas. Você escolhe todos os dias. E no nome de Jesus, nós seremos uma geração que vai além, firmados na promessa do Senhor, firmados nos princípios do Senhor, firmados em um relacionamento profundo
com o Senhor. Mari, que princípios são esses que permanecem? Abra sua Bíblia em uma história muito conhecida. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse. Desceu a Jope, encontrou um navio que é para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar cargas que estavam no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: o que está acontecendo com você? Agarrando no sono, se levante, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram suas sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? Qual é o seu povo? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, se esforçando para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem, e não faça cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas, o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Você já ouviu essa história? Já? Esse é só o comecinho dessa história. O Senhor dá uma visão clara, uma direção clara, uma ordem clara. Você vai até Nínive, porque a maldade dessa cidade chegou até mim. E você vai pregar contra ela. Não era uma missão fácil. Jonas tinha que chegar lá e falar: ei, galera, vocês estão tudo errado. Qual o problema disso? Nínive era um lugar de grandes decisões. Tinha muita gente com status, com dinheiro. Tinha muita gente com cargo político. Então não era só falar mal de uma cidade, era falar mal de uma cidade com gente poderosa. Esse era um mandamento, uma ordem perigosa. Então Jonas teve uma ideia brilhante. Qual foi a ideia? É só não fazer. É só não ir. Então ele pega um barco, ele paga a passagem, entra em outro barco para outro lugar. No meio do caminho vem uma tempestade, o barco para um lado, o barco para o outro, aquele desespero, todo mundo desesperado. O dono do navio tem um monte de carga que gente pagou para essas cargas chegarem até outro lugar. Ele começa a lançar essas cargas ao mar no desespero para ver se eles não morrem afogados. Onde está Jonas nesse momento?
dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Tem gente aqui que está passando no maior problema da sua vida e está dormindo, não está nem aí. Tu nem percebeu que o casamento dos seus pais está por um fio. Jesus está te levantando para você ser o intercessor da tua casa e tu está dormindo, não está nem aí. Te importa mesmo é a roupa que tu vai comprar. Jonas estava assim, a vida dele estava em risco. Ele era o culpado e ele não estava nem aí. Até que chegam até Jonas, descobrem que ele era o culpado. E é interessante que nessa hora que perguntam: ô Jonas, quem é você? De onde é que você vem? Qual é o teu povo? Ele fala: olha, eu sou hebreu e eu sirvo ao Senhor, o Criador dos céus e da terra. Como é que a gente faz para parar essa chuva toda? Só tem um jeito. Vocês vão ter que me lançar no mar. Ele sabia que o errado era ele. E a galera fica com medo. Tá doido? Eu vou jogar esse moço no mar aqui, o Deus dele mata a gente, que a gente matou ele. Não tem como. Mas não tinha outro jeito. A chuva continuava. Então eles empurram Jonas ao mar. Você conhece o resto da história. Jonas é engolido por um peixe e fica ali 3 dias e 3 noites. Essa história tem princípios extremamente importantes da nossa vida, para a gente permanecer em meio às tendências, em meio ao tempo. O que o Senhor ensina para a gente nessa história, meu irmão, são pilares da nossa vida que a gente não pode perder. Que pilar é esse, Mari? Repete comigo: obediência. Talvez a mensagem mais clara que essa história nos ensina. O Senhor deu uma direção clara a Jonas. Você vai a Nínive e você vai pregar contra ela. Pareceu difícil demais aos olhos de Jonas. Pareceu perigoso demais aos olhos de Jonas. Ou talvez Jonas só tenha ficado com preguiça. E ele decide desobedecer. A verdade é que muitos de nós julgamos essa história e a gente fala assim: se eu estivesse no lugar de Jonas, eu ia. Ah, se fosse comigo, eu ia. Se Deus mandasse eu ia, é óbvio que eu ia. Eu nunca faria o que Jonas fez. Eu te pergunto, será mesmo? A última vez que Deus te mandou fazer algo, você fez imediatamente? Aí, número 1, tem gente aqui que fala assim: ué, Mariana, Deus não me pediu nada? Não pediu ou você não conhece a voz de Deus? Não pediu ou ele está pedindo há muito tempo, mas porque você não passa tempo com ele, você não conhece a voz dele? Não tem atalho. Eu só consigo ser obediente ao Senhor se a voz dele for conhecida a mim. Porque tem hora que a ordem do Senhor vai parecer maluquice, como essa. Que a ordem do Senhor não vai fazer sentido. Eu só vou porque eu sei exatamente que quem está mandando é o Senhor. Se você não conhecer a voz de Deus, você vai perder grandes oportunidades de obedecer a Ele. Galera, passou do tempo de você vir na igreja porque teu pai te deixa aqui na porta. Passou o tempo de você ser crente porque teu pai é crente. Você cresceu. Você não se alimenta sozinho? Não? Na vida espiritual está na hora de você começar a se alimentar sozinho, abrir sua Bíblia todos os dias, ouvir a voz do Senhor e permitir, deixar o seu coração ser tocado por Ele, transformado por Ele. Você não precisa mais de papinha. O próprio Deus tem direções claras para a sua vida. O próprio Deus tem pedidos, ordens para você. O próprio Deus está gritando para você na sua escola: fala de mim para aquele menino, fala de mim para aquela menina. Ore pela sua professora. O próprio Deus está dizendo para você: levanta um altar de intercessão na sua casa. Seja o intercessor da sua casa. Seja o intercessor do casamento dos seus pais. O próprio Deus está dizendo para você: essa ideia aí que você tem de evangelismo não é sua, fui eu que te dei. Vai lá, coloca a mão, vai fazer. Deus está berrando nos seus ouvidos ações todos os dias para fazer. Nós estamos desobedecendo ao Senhor como Jonas, mas estamos desobedecendo achando que Deus não está mandando nada, porque a gente não conhece Ele. Como que a gente diz que ama a Deus e serve a um Deus que a gente não conhece a voz?
Como a gente diz, canta aqui que a nossa vida é do Senhor, que é tudo dele, que o nosso prazer é ele. Se Deus fosse o seu prazer, você não conseguia passar um dia sem abrir a Bíblia, sem buscar a presença do Senhor. O que a gente está cantando é verdade. Nossas bocas aqui dentro cantam palavras de verdade, ou a gente é movido pela emoção e fala coisas que na verdade não é o que a gente vive. Para ser obediente antes, a gente precisa ser íntimo. Porque em muitos momentos da minha vida, todo mundo estava fazendo uma parada, eu sabia que eu não tinha que fazer. Eu sabia que ia me custar amizades. Eu sabia que ia me custar talvez ficar longe de uma galera que eu gostava. Eu sabia que ia me custar um esforço. Ia me custar tudo. Mas essas decisões, obedecer ao Senhor, me fizeram viver o que eu nunca imaginei que eu poderia viver. Escuta uma coisa. Quando a sua vida está na mão do Senhor, o Senhor surpreende a sua vida e você vive coisas que você nunca imaginou que viveria. Eu não estou falando quando você for mais velho, não. Eu estou falando agora. Quando você ouve a voz do Senhor, o Senhor te visita no seu quarto, meu irmão. Não tem nada que pague isso. Não tem nada que pague o Senhor soprar no seu ouvido. Aquela pessoa está precisando exatamente dessa palavra. Enquanto você está aqui no culto, você chega até alguém, fala aquela palavra para aquela pessoa, e aquela pessoa abraça vocês e diz: é exatamente isso que eu precisava ouvir hoje. Meu Deus, que alegria é ser usado pelo Senhor. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ser usado por Deus, mas a gente não quer pagar o preço de conhecer a Ele. É como se a gente quisesse presentear o Senhor com as nossas ações, mas não quisesse a companhia dEle. Talvez algumas pessoas vivam isso aqui, e em nome de Jesus você vai viver algo diferente na sua casa. Mas a verdade é que nenhum filho quer um pai que só dá presente e não tem relacionamento. Uma vez eu conversei com uma menina, o pai disse que ela estava muito problemática, fazendo muitas coisas erradas. Ela sentou na minha frente e disse: sabe, Maria, qual é o problema do meu pai? Meu pai me levou no shopping ontem, mandou escolher o tênis que eu queria. Eu peguei o tênis, ele me deu o tênis, eu entrei dentro do carro, ele nem falou comigo, entrei dentro do quarto e acabou. Meu pai achou que eu queria um tênis, eu queria a presença dele, eu queria sentar com ele e conversar com ele. Isso ele não me dá. Às vezes a gente faz igualzinho com o Senhor. A gente quer só oferecer o que a gente pode dar para Ele. Olha, Deus, eu tô servindo. Olha, Deus, eu tô fazendo. Olha, Deus, eu tô na conferência no sábado. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. E o Senhor está dizendo: calma, antes das suas mãos, eu quero o seu coração. Antes do que você pode fazer por mim, deixa eu ministrar no seu coração, mudar você. Começa a ter prazer em mim. Antes de ser alguma coisa no altar, seja alguma coisa no secreto. Antes de construir uma coisa que está todo mundo vendo, construa uma coisa que ninguém está, só eu. Antes de uma multidão te vendo, construa algo em uma multidão de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Para obedecer o Senhor, você vai precisar ser fiel em um lugar que não tem aplauso, que não tem holofote, que não tem seguidor. Para crescer para cima, você vai precisar crescer para baixo. Porque uma árvore sólida, uma árvore forte, ela tem raízes profundas e essas raízes a gente não vê a olho nu. Essas raízes é impossível a gente ver. Nós precisamos obedecer ao Senhor. E para obedecer ao Senhor, a gente vai precisar conhecer a voz dEle. No nome de Jesus, a minha oração hoje é que você seja cheio de coragem para obedecer a voz do Senhor. Vai ter gente aqui que vai levar o violão para a escola e vai começar a louvar sozinho. E aí vai chegar 1, vai chegar 2, vai chegar 3. Tem gente aqui que sonha em trazer a família para a igreja. Deus vai te dar uma estratégia, um jeito, uma oração. Deus vai te dar a palavra certa no momento certo. Seus pais vão falar assim: não tem como, alguma coisa aconteceu com esse adolescente. Eu preciso conhecer o Deus que mudou a vida dele.
O Senhor está levantando aqui adolescentes criativos que vão levantar ideias de evangelismo que todas as igrejas da cidade vão copiar. Por que não? Você é um adolescente cheio da presença de Deus. O que me move, o que me faz amar adolescente e entregar o meu coração para os adolescentes todos os dias é a certeza de que não existe Espírito Santo Júnior na Bíblia. Alguém já encontrou? Espírito Santozinho? Alguém já ouviu falar sobre isso? É porque não tem, não existe. O Espírito Santo que está sobre você é a totalidade do Espírito Santo. É o mesmo Espírito que está em grandes homens e mulheres de Deus. O fato de você ser mais novo não limita você de viver grandes experiências com o Senhor. O fato de você ser mais novo não faz com que você tenha só coisinhas, experienciazinhas, distraçõezinhas. O Senhor quer e vai te dar experiências profundas com Ele que vai marcar essa cidade. Você só precisa decidir. Mari, o que esse texto ensina pra gente? Esse texto também ensina pra gente que uma vida com Jesus tem um preço caro. Mas tem coisa que é mais cara ainda. Como assim, Mari? Essa é uma verdade imutável do Evangelho. Uma vida com Jesus custa caro. Ué, Mariana, mas não é de graça? Sim. Mas custou tudo para o Senhor. Para decidir viver tudo isso, a gente vai precisar dizer não todos os dias. E o diabo sobra no nosso ouvido como se fosse muito mais caro uma vida com Jesus do que uma vida sem Ele. Pensa comigo. Se Jonas tivesse obedecido à ordem de Jesus, do Senhor, ele teria feito o quê? Comprado a passagem para Nínive e pronto. Ele chegaria em Nínive para cumprir a sua missão. Mas ele desobedeceu. E como ele desobedeceu, o que ele fez? Ele comprou uma passagem e foi passando por Tarsis. Aí eu te pergunto, o preço é igual? Pagou o preço da passagem. Foi igual, não foi? Foi isso que o diabo queria que Jonas acreditasse. O diabo queria que Jonas acreditasse que era só comprar uma passagem para outro lugar. Desobedecer a Deus, o preço é o mesmo. Mas não é. Sabe por quê? Porque quando ele entra nesse barco e aquela galera acha que vai morrer, Jonas perde a confiança daquelas pessoas. As pessoas olham para ele e sabem, a gente está vivendo isso por causa dele. O dono do barco, quando joga todas aquelas cargas no mar, perde o quê? As cargas. Jonas foi empurrado e foi engolido por um grande peixe. Eu te pergunto, desobedecer a Deus não foi mais caro do que obedecer? Foi ou não foi? O diabo vai falar para você que a vida com Deus é difícil e uma vida sem Deus é fácil. Eu quero te dizer uma coisa, uma vida longe de Deus é muito mais difícil do que uma vida com Ele. O diabo vai falar assim para você, nossa, uma vida com Jesus tem que negar um monte de coisa, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. O lance é que o Evangelho não é uma lista de coisas que você não pode fazer. O Evangelho é uma lista de coisas da qual você foi liberto. Tudo aquilo que a gente não faz são coisas que nos aprisionam e nos levam à morte. É ou não é? O que eu não faço por amor ao Senhor, na verdade, são coisas que não me fazem bem e que me levariam a um lugar de escravidão do qual o próprio Cristo morreu numa cruz para me libertar. Quando Jesus morre numa cruz, Ele me liberta de todo o pecado. Para que eu vou correr para o pecado de novo? Se Jesus morreu na cruz para me libertar, é porque o pecado, ele aprisiona, ele amarra. Você é livre, cara. Quem é mais livre?
Alguém que consegue olhar um copo de bebida e falar assim, não vou tomar não, tô de boa. Consigo curtir uma sexta-feira à noite, um sábado à noite, sem tomar isso aí não. Consigo ser feliz sem isso. Ou uma pessoa que chega num sábado à noite e fala, meu Deus, preciso tomar aquele negócio. Se eu não tomar aquele negócio, aí eu não sou o que eu quero ser. Aí eu fico muito preso, aí eu fico muito tímido. A noite só é legal se beber. No final, quem é livre? O que consegue dizer não ou o que não consegue dizer não? O diabo é sujo e mente para você. O pecado nunca vai ser melhor do que uma vida com Deus. O pecado nunca vai te satisfazer como uma vida com Deus. O pecado nunca vai levar você a viver experiências como você viveria com o Senhor. O pecado, ele te envergonha. O pecado te maltrata. O pecado acaba com os seus sonhos. O pecado acaba com a tua casa. O pecado acaba com você. Só que o diabo não vai te dizer isso. Ele vai abrir pequenas brechas para você começar a deixar o pecado entrar. E quando você vê, meu irmão, já foi. Viver com Jesus é fácil? Não, porque a palavra de Deus diz que no mundo a gente teria aflição, mas Ele venceu o mundo. Tá tudo bem, eu vou passar por problemas, tá tudo bem, a vida não é um morango, tá de boa. Eu tenho alguém para pedir ajuda, eu tenho alguém que me traz paz, eu tenho uma esperança. Eu sei que esse mundo não é para mim, existe uma glória eterna para mim. Eu sei em quem tenho crido. A minha vida não está na mão das circunstâncias, não está na mão do destino. A minha vida está na mão de um homem que governa tudo e todos. A minha vida está na mão do Senhor dos Senhores. A gente vai passar por provações, tem um preço, mas eu te garanto, uma vida longe de Deus é muito mais cara. Talvez até hoje você estava vindo aqui namorando o pecado, flertando com o pecado. Você vem aqui, adora o Senhor, quando você sai daqui, você recebe uma mensagem: oi, sumida. Oi, sumido. Dá tempo de vir para uma resenha aqui. Aquele grupo de WhatsApp começa a pipocar lá, com umas piadas imorais, com umas paradas nada a ver. Pequenas brechas na sua vida. Você acha que você está vivendo o Evangelho plenamente? Você não está. Você só vai viver o Evangelho plenamente quando você disser não a esses pecadinhos de estimação que a gente tem. Não adianta, gente. Para viver uma vida com Deus, a gente precisa decidir, militar, entrar em guerra contra o pecado. Com o pecado não tem tolerância. Tolerância é zero. Porque qualquer tolerância que a gente abre, qualquer brechinha que a gente abre, o diabo vem e mata os nossos sonhos. Eu preciso ser muito clara com você. Eu não sei quando vou ter a oportunidade de te dizer isso. Deixa eu te contar uma coisa com muito carinho. Se hoje nós estamos vivendo uma geração completamente imersa, suja em relação à sexualidade, e se isso tem entrado dentro das nossas igrejas, se isso é um pecado escondido dentro da gente, aqui ó, perto de nós, foi porque a geração passada não quis enfrentar um gigante silencioso que estava sendo levantado. A pornografia. A pornografia não é nova, ela existe há muito tempo. Mas era uma coisa muito íntima. As pessoas tinham muito pudor para falar, muito medo. Pouco se falava disso na igreja, pouco se comentava sobre isso. Talvez líderes já estivessem imersos na pornografia, então não sabiam nem como se livrar disso. E esse silêncio fez com que esse inimigo crescesse dentro da igreja. Até agora. Porque eu acredito no nome de Jesus em uma geração santa, onde a pornografia não reina, no nome de Jesus, e começa com você.
Eu tenho a convicção na minha vida de que eu vou trabalhar e o Senhor me chama para levantar uma geração pura em um mundo sujo. Para ser uma geração pura, você vai precisar derrotar esse pecado que está entranhado dentro de você. Pornografia deixou de ser um assunto só para meninos. Tem meninas aqui viciadas em pornografia. Deixou de ter idade. Tem gente aqui de 11, 12 anos que já tem contato. Pornografia não é assistir um ato sexual explícito. O videozinho do TikTok que você fica rolando da menina de shortinho e biquíni rebolando é pornografia. E a menina que posta um vídeo desse está emprestando o seu corpo para a pornografia. Não chega a ser nem prostituição, porque ela não está ganhando nada com isso. É pior do que prostituição. A pornografia destrói todos os relacionamentos da sua vida. Como assim, Maré? Destrói seu relacionamento com a sua família porque tu morre de medo do teu pai chegar perto do teu telefone. De madrugada, quando você ouve um barulho, você fica desesperado, já desliga o telefone, esconde o telefone embaixo do travesseiro. Você vive inseguro, você vive envergonhado. E cada vez mais você está se afastando dos seus pais, você nem percebe. A pornografia destrói suas amizades. Porque você está tão entranhado nisso. O sexo deturpado, que não foi o que Jesus criou, que o Senhor criou para nós. Está tão entranhado dentro de você que você se torna um chato. Todo e qualquer assunto para você termina em sexo. Tudo é... Uma menina quer ser sua amiga, você já tem esse olhar maldoso. Seu olho está treinado. Você não consegue estabelecer amizade normal, uma conversa normal. Tua mente está completamente deturpada. E óbvio, a pornografia destrói seu relacionamento com Deus. Porque pode tocar o louvor mais profundo no mundo. O templo aqui lotado da presença de Deus, da glória de Deus. Quando você se derrama, o diabo vai no seu ouvido e fala assim: eu sei o que você faz quando ninguém está vendo. Esse é o papel dele, te acusar. E você está dando cartas para ele. E a pornografia tem o poder de destruir até o casamento que você ainda não tem. Se você tem 12 anos e consome pornografia, e se você for casar com 24, foram 12 anos imerso à pornografia, você realmente acha que seu casamento vai ficar ileso? Eu cuido de jovens e adultos. E é duro demais ver um casamento que tinha tudo para dar certo, de gente da igreja que a gente sonhou, que a gente semeou em oração, mas que não vivem tudo que podem viver porque a mente foi completamente deturpada. Tinha tudo para dar certo, mas deu errado porque semeou pornografia e está colhendo agora no casamento. Mariana, qual notícia boa nessa história? A notícia boa nessa história é que não existe pecado sujo demais que o Senhor não consiga te libertar. Não existe buraco profundo demais que a mão de Deus não alcance. Não existe lama profunda demais que a mão de Deus não consiga te resgatar. Hoje Jesus vai te resgatar para sempre. Se você era escravo disso até hoje, hoje, no nome de Jesus, o Senhor dá um fim a esse vício na sua história. Mas eu já tentei várias vezes. Quantos cultos eu vim aqui, eu orei, eu entreguei meu coração. A gente vai conversar mais daqui a pouco sobre estratégias para vencer isso. Hoje, isso acaba. Mas para isso acabar, você precisa se posicionar como alguém que está guerreando. E quem entra para a guerra, meu irmão, está disposto a pagar qualquer preço e a perder qualquer coisa. Você quer vencer a pornografia, ouvindo essas músicas horríveis que você escuta? Não, Marina, é só para malhar. Aí tu tá lá malhando, falando só de sexo, falando só de pornografia.
Aí tu acha que tu vai vencer a pornografia. Não, Mariana, eu quero vencer a pornografia. Com essa galera aí que tu segue no Instagram, no TikTok? Com esses vídeos que tu consome? Com essa galera que só fala disso? Meu irmão, quer vencer? Paga o preço. Para de seguir. Para de ouvir. Para de assistir. Quem quer vencer, paga o preço que for. A vida com Jesus tem um preço sim, mas uma vida sem Ele é infinitamente mais cara, porque leva à morte, e a morte é eterna, você sabe disso. Maria, esse texto ensina mais o que pra gente? Esse texto ensina pra gente que a gente precisa ser criterioso com quem a gente coloca no nosso barco. Eu te pergunto, quem é que estava errado na história? Quem é que estava errado na história? Jonas, vocês estão dormindo? Quem é que estava errado na história? Jonas, amém. Quem é que perdeu a credibilidade porque teve que jogar as cargas ao mar? O dono do barco. Quem é que ficou desesperado? O dono do barco. Quem é que quase perdeu o barco? O dono do barco. A culpa era dele? Mas ele quase perdeu tudo. Por quê? Porque ele colocou alguém dentro do barco que desobedecia a Deus. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Cuidado com quem você coloca no barco da sua vida. Cuidado com quem você anda. Porque às vezes você pode estar no caminho certinho, mas a vida que essa pessoa está levando pode te afastar daquilo que o Senhor tem para você. Naquele dia, aquele cara estava levando cargas. Eu acredito que ali tinham coisas importantes. Acreditaram, confiaram, pagaram um preço para ele, para que ele levasse essas cargas. Na certeza de que essas cargas chegariam a quem deveria chegar. Só que no meio do desespero, ele fala assim, eu não quero nem saber do que confiar, do que desconfiar. Eu vou jogar essas cargas ao mar porque eu não quero morrer. Aquele dia ele perde confiança, ele perde credibilidade, ele perde dinheiro, porque tinha alguém errado no barco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a carga da sua vida que você empurrou porque estava andando com gente errada? Tem gente aqui que jogou a carga do relacionamento com os pais. Você era um filho muito bom, vivia uma vida muito legal com seus pais, tu começou a andar com uma galera nada a ver, essa galera nada a ver, começou a botar umas ideias erradas na tua cabeça, você começou a se tornar desobediente, começou a fazer coisas que você não queria fazer, você começou a mentir. E hoje o relacionamento com seus pais mudou completamente. Você empurrou a carga do relacionamento com seus pais porque você não teve critério sobre quem você colocava no barco. Tem gente aqui que empurrou o relacionamento com Deus. Você estava construindo algo legal com Deus, mas aí você juntou com uma galera que fala mal de tudo, que reclama de tudo. Uma galera que quer vir aqui só para criticar. Você foi apagando essa chama, você foi desanimando. Você empurrou uma carga importante que é a vida com Deus, porque você está andando com gente que te afasta desse caminho. Tem cargas muito sérias que talvez você tenha empurrado. Sua pureza. Talvez tenha gente aqui que experimentou bebida alcoólica simplesmente porque tinha gente no barco falando, vai lá, é só um gole. Tem gente que mentiu para o pai, desobedeceu a mãe, fez coisas que se envergonha. Empurrou a carga da confiança. Teu pai confiava em você, sua mãe confiava em você, agora não confia mais, porque você andou com pessoas que influenciaram errado a sua vida. Quem a gente coloca no barco é uma decisão extremamente importante. E se a gente quer permanecer, meu irmão, a gente precisa ter no nosso barco gente que quer permanecer. Eu tive a grande oportunidade, o privilégio de crescer na igreja. Eu passei a minha adolescência na igreja
E eu posso pontuar para você quantas pessoas estavam comigo na adolescência e hoje não estão. Mas eu também posso te garantir que quem está comigo hoje, que estava comigo na adolescência, era gente que queria algo com Deus. Eu colei com eles e adivinha, eles permaneceram. Eu colei com eles e adivinha, eu tinha amigos que me aproximavam do Senhor. Eu colei com eles e dias como hoje, onde a gente queria a paz de ter gente intercedendo pela minha casa, tinha um monte de gente intercedendo pela minha casa. A certeza de você ter amigos espirituais, que você pode ser quem você é. E essas pessoas não vão julgar você, pelo contrário, vão falar, não, eu quero te ajudar. Amigos espirituais que vão inclusive falar, você está errado, você está errada. Você agiu errado. Você precisa buscar mais a Deus. Que esse ministério seja sempre um ministério da conexão. E que você sempre seja a pessoa que se conecta com alguém que quer mais de Deus do que você. E aí a gente faz uma corrente de gente que quer mais de Deus. E aí eu te garanto, essa cidade é pequena para o que vocês vão viver. Essa cidade é pequena para o tamanho da glória de Deus que vocês vão experimentar. Porque vai ser um fortificando o outro, um levantando o outro, um intercedendo pelo outro, ninguém sozinho. Maria, eu não posso falar com ninguém na minha escola, não posso falar com ninguém que conhece a Deus. Não, não é isso. Quando eu tinha a sua idade, eu tinha muita clareza na minha vida. Na escola eu tinha colega, na igreja eu tinha amigos. Galera da escola eu via todo dia. Eu estava com eles todo dia. Eu ria com eles, eu estudava com eles, a gente se falava todo dia, a gente compartilhava sobre tudo. Mas quando eu queria um conselho, quando algo estava difícil para mim, quando eu precisava de um direcionamento, quando eu estava desanimada, não era para eles que eu falava. Quando minha mãe brigava comigo, eu estava chateada, não é com eles que eu pedia conselho, era com a galera da igreja. A galera da igreja era quem me sustentava, era a amizade que me levantava. A galera da escola era a galera que estava comigo todo dia. Era a galera que conversava comigo, era a galera que me distraía. Mas meus amigos mesmo eram a galera que intercediam por mim e me levantava a viver uma vida com Deus que eu nunca imaginei viver. E no mundo das influências, você precisa também ter coragem, porque não é só sobre amizade, é sobre quem você segue. Cuidado com quem você segue. Porque quando você vê, você está falando como essa pessoa, você está se vestindo como essa pessoa, você está abraçando os valores dessa pessoa. É muito rápido, você de fato não percebe. Cuidado com as influências da sua vida. Ah, Mariana, ela é uma blogueira legal, ela maquia bem, ela se veste bem. Pois é, mas quando ela abre a boca, de 10 palavras, 6 são palavrão, 7 são palavrão. Ah, Mariana, é maneiro o perfil dele, pô, um podcast legal de futebol. É, mas eles têm umas piadas tão sujas. Eles deturpam o que Deus criou de uma forma tão pesada. Será que no final das contas vale a pena? Vale a pena trocar o que você está construindo com o Senhor por uma pessoa que nem te conhece? Vale a pena trocar o que Deus está fazendo na sua vida por gente que não sabe nem o seu nome, só para você ser mais um seguidor para essa pessoa? Para essas pessoas você é só um número. Ninguém sabe quem você é, o que você faz, e muito menos o que eles estão destruindo na sua vida. Quem tem que decidir quem entra e sai da sua vida é você. Talvez tenha gente na sua vida que você nem percebeu como é que entrou. Quando você viu, você falou, meu Deus, como é que essa pessoa tem essa influência toda na minha vida? Pois é, foi você que deu, foi você que deixou entrar. Quando o negócio deu ruim, é que perguntaram para Jonas, de onde é que você vem? Quem é você? Quem é o seu Deus? Por que não perguntaram isso antes, meu Deus? Toda aquela situação teria sido evitada se aquele dono do barco tivesse critério. Mari, o que esse texto nos ensina? Para finalizar, esse texto ensina para a gente que o Evangelho caminha
sobre a estrada do arrependimento. Jonas podia encontrar qualquer desculpa. Quando falaram para ele assim, ei, amigão, o que a gente faz para isso aqui tudo parar, para a gente ficar salvo? Ele podia inventar uma história, dá 3 pulinhos, grita, meu Deus, canta, entra na minha casa, entra na minha vida. Ele podia ter feito qualquer coisa. Jonas sabia que ele estava errado. E ele falou, só tem um jeito. Vocês vão ter que me jogar no barco. Ou me jogar do barco. Só tem um jeito de vocês ficarem livres. Vocês vão ter que me jogar nessa água aí. Eu não sei o que tem nessa água. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que o erro foi meu. A culpa é minha. E eu vou ter que pagar a consequência dessa decisão errada. Jesus te garante o perdão. A consequência do pecado, você vai ter que ser homem e mulher suficiente para enfrentar. Só que o diabo é esperto. Ele fala assim, ó. Se você se arrepender do seu pecado, você vai ter que pedir perdão para alguém. Você vai ter que pedir ajuda à liderança. Isso vai expor você e eles vão te afastar do que você está fazendo. Se eu fosse você, eu ficava quietinho na sua. É assim que ele engana você, é assim que ele escraviza você. Fica quietinho na sua, vivendo o seu pecado, porque se alguém descobrir, essas pessoas vão olhar você diferente. O que você não percebeu é que enquanto você fica quietinho, você continua escravo. E quando você fica quietinho, você não se arrepende de verdade. Você tem remorso, você tem medo de alguém descobrir. Não é arrependimento. Você nunca vai vencer um pecado que você não tem coragem de se arrepender de verdade. E se arrepender de verdade é tomar uma ação prática para vencer aquilo. Arrependimento é mudar de rota. Eu estava indo para cá, agora eu não vou mais, agora eu volto para cá. Existe um movimento a isso. A palavra de Deus nos garante. Quando a gente pede perdão a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o nosso pecado. O Senhor já te perdoou. A pergunta é, tu quer ficar pedindo perdão pela mesma coisa toda hora? Você quer deixar o diabo ficar te acusando toda hora? Você quer ficar desanimado toda hora? Essa conferência do ano que vem, tu vai pedir perdão pelas mesmas coisas. Tu não progride, você dá 2 passos para frente, 3 passos para trás. Sua vida cristã é assim, tu dá 1 passo para frente, 1 passo para trás. Você não sai do lugar, porque você cai sempre nas mesmas coisas. O convite de Jesus para você hoje é muito claro. Arrependimento. Arrependimento é você levantar hoje, procurar uma das lideranças aqui e dizer assim, olha, eu preciso vencer o pecado da mentira. Me ajuda. Ah, Mariana, mas e se tirarem o ministério de mim? Tá tudo bem. Porque quando você serve ao ministério do Senhor, quando você serve a igreja de Cristo com mãos sujas, você suja o que é de Deus. Deus não quer que você sirva de mãos sujas. Deus espera que o seu coração esteja limpo. Isso é mais importante do que servir. Tem gente aqui animado demais em servir, só que você ainda não percebeu que existem coisas que esse ministério ainda não viveu, porque o seu coração sujo está bloqueando. Eu já vivi no meu ministério um tempo onde a gente trabalhava muito e as coisas não progrediam. E eu perguntava ao Senhor, por que não? Eu estou fazendo tudo certinho. Uns meses depois eu descobri que alguém do meu staff estava falhando de uma maneira muito ruim. Foi essa pessoa sair que o ministério explodiu. Não é que você precisa sair, você precisa se arrepender. Essa pessoa não teve coragem de se arrepender. Você tem, você cresceu. Você vai procurar um líder homem se você for homem, uma líder mulher se você for mulher, e você vai dizer, a pornografia me venceu e eu quero acabar com isso hoje. Mas Mário, o que ele vai pensar de mim? Ele vai pensar de você, que você é um adolescente que quer tanto Jesus que não se importa com preço algum para vencer um pecado. Eu faço gabinete na igreja e geralmente é um problema. Eu chego lá e eu já sei que vai sentar na minha frente algum problema para eu resolver. Alguns meses atrás sentou um menino na minha frente, ele disse, oi Mário, tudo bem? Eu só vim aqui para dizer para você que eu consumo pornografia, estou vencendo isso.
A minha antiga igreja dizia que quando você pecava, você era endemoniado, então eu morria de medo de contar para alguém achar que eu era endemoniado. Mas aqui eu aprendi que eu precisava me arrepender, eu precisava me confessar, então eu estou aqui me confessando a você. Eu estou até vencendo nos últimos meses, mas eu quero a sua ajuda para continuar vencendo. Você acha que eu saí dali olhando aquele garoto assim, olha lá, menino fraco? Eu saí daquele gabinete assim, esse menino é brabo. Ele não esperou alguém descobrir para ir lá pedir ajuda. Ele entendeu que aquilo estava afastando ele de Deus e ele foi até mim pedir ajuda. Quando acabou, ele falou assim, Mariana, tem mais uma coisa. Eu falo palavrão, preciso vencer isso. Eu te pergunto, eu sou a pastora dele, eu estou na escola dele. Você acha que eu ia saber algum dia que esse menino falava palavrão? Nunca. Eu nunca ia saber que ele falava palavrão, mas ele queria vencer aquilo. Então ele sentou na minha frente para se confessar, confessou um monte de coisa antiga, porque ele queria viver algo mais. Quando eu saí daquele gabinete, eu saí a pastora mais feliz do mundo, porque um adolescente entendeu que o caminho do arrependimento tem um preço da confissão. E aquele menino já tinha vencido isso. Ele não saiu daquele gabinete como um perdedor. Para mim, ele saiu como vencedor. Ele está no caminho certo. Eu estou feliz da vida com ele e mais, agora ele consegue ajudar outros que estão passando pela mesma coisa. Ele sabe o caminho de vencer. Chega do diabo te acusar. Chega do diabo mentir para você, dizendo que você nunca vai viver uma vida poderosa em Deus, porque esse pecado está contigo para sempre. Para de acreditar que isso é coisa de adolescente, é natural de adolescente. Essa é uma outra mentira do inferno. Ah, Mariana, é normal de adolescente, todo adolescente tem isso. Você não vai acreditar no que eu vou dizer agora, mas eu tenho provas que comprovam que todo dia eu acordo às 5 da manhã para jogar futevôlei na praia. Calma, eu disse que eu jogo, mas não disse que eu sou especialista em jogar. Eu faço aula, entendeu? Só isso. Um dia desse eu estava na aula, tem total de 9 meses que eu entrei e 9 meses que eu estou na quadra iniciante, mas eu creio que você vai me tirar de lá, no nome de Jesus, esse deserto vai passar. Eu estava na quadra iniciante, a gente estava... o professor estava ensinando a gente, né, a passar a bola e tal. E aí, chegou uma hora que o professor ficou com uma leve impaciência sobre a minha falta de aptidão. Ele abaixou a rede. Eu fiquei chateada. Eu virei para ele sério, eu falei, não abaixa a rede. Porque eu posso ser ruim, mas eu quero ser bom um dia. Se você abaixar a rede, você está dizendo para mim que eu sou café com leite. Porque num jogo normal ninguém vai abaixar a rede para mim. Se você abaixar a rede, você está dizendo para mim que eu não vou conseguir passar essa bola nunca. Que eu estou aqui de brincadeira. Você está dizendo para mim que eu nunca vou conseguir jogar certinho. Aí eu te pergunto, tu gosta de ser café com leite? A galera mais velha está jogando bola, tu entra e fala assim, tem 12 de um lado e 11 desse aqui, tá tudo bem, fulano é café com leite. Tu gosta de ser? Não, né? Quando o mundo fala pra você que esse negócio de pornografia é coisa de adolescente, o mundo tá dizendo assim, eles são café com leite, deixa eles. Pode aceitar na vida deles essa podridão sexual, porque eles são adolescentes mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, vocês não são café com leite não, vocês são um exército de Cristo hoje, prontos para um serviço hoje. Não deixe o inferno colocar na sua cabeça que você está num tempo off da sua vida, café com leite não. Jesus quer, pode, vai te usar hoje, então limpe o seu coração hoje. Peça ajuda hoje, se arrependa hoje. Tem adolescente aqui que vai receber coragem e ousadia hoje para chegar em casa, sentar o pai e a mãe na frente e falar, me perdoa porque eu menti. Mas você tá doida? Não tô doida não, porque eles não vão fazer isso porque sou eu que estou falando. Eles vão fazer isso porque eles entendem que Deus tem algo para a vida deles, algo profundo para a vida deles, e o caminho da mentira está afastando eles desse caminho. Eles vão pagar o preço do arrependimento para serem completamente curados e vencerem essa etapa da vida.
o quanto você quer ser liberto. O tamanho da vontade que você tem de ser liberto tem que ser o tamanho da vontade de fazer o que for preciso para ser liberto. Tem muita gente querendo viver grandes coisas com Deus, pouca gente querendo pagar o preço para viver isso. Todo mundo aqui ama ouvir testemunho. Ah, fulano de tal passou por um momento difícil da vida e venceu. E tu no lugar dele ia vencer também? Todo mundo quer o testemunho, ninguém quer viver a experiência ruim do outro. Obediência, compreender que uma vida longe de Deus é muito mais cara do que uma vida com Ele, saber exatamente quem você coloca no seu barco e pagar o preço do arrependimento todos os dias. Com esses princípios, o tempo vai passar, você vai permanecer. Com esses princípios, você vai criar uma família saudável. Mária, mas a minha família é um caos. Você vai liberar um novo DNA na tua geração. A partir de você, as famílias da sua casa vão ser famílias cheias de Deus, com casamentos saudáveis, que duram. Filhos que respeitam os pais e honram os pais. A partir de você, a palavra divórcio vai ser destruído da sua parentela, dos seus parentes. Porque você decidiu viver esses princípios. Princípios antigos. Princípios lá de trás. Alguns consideram brega. Mas para nós são a verdade que nos levam a uma vida com o Senhor sustentável. Ninguém aqui vai andar de conferência em conferência não, meu irmão. Cada conferência vai nos encher mais. Mas a gente também vai ser cheio dentro dos nossos quartos. Feche os seus olhos, eu tenho uma pergunta muito clara para você hoje. De todos esses princípios, o que está faltando para você? De todos esses princípios, o Senhor está te chamando, eu quero algo sério com você. Está na hora de decidir por mim de uma maneira séria. Está na hora de vencer esse pecado, está na hora de me buscar para eu te dizer exatamente o que você tem que fazer. Eu estou gritando no seu ouvido, você não está conhecendo a minha voz. Chegou a hora de parar, de esperar que alguém te alimente. Você vai se alimentar no seu quarto da presença do Senhor sozinho, você cresceu. Pornografia, mentira, fofoca. Todos esses pecados serão vencidos hoje, porque você vai pagar o preço que for para vencê-los. Pergunta para o Senhor agora, Deus, o que está faltando na minha vida desses princípios? Quais as atitudes que o Senhor espera de mim? Não é a sua cabeça que está falando, é o próprio Deus te apontando o que você precisa fazer. Se você hoje decide tomar uma atitude sobre isso que Deus está pedindo para você, você vai fazer uma oração comigo. Você vai dizer, Senhor Jesus, eu quero mudar. O jeito que está, eu não estou me orgulhando. Me dá força e ousadia para pagar o preço que for para mudar de vida hoje. No nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a fazer uma coisa hoje, mas é só para os corajosos. Você decidiu no seu coração, mas você precisa que o seu corpo sinta, que o seu corpo veja que de fato alguma coisa vai ser diferente hoje. Então eu queria te convidar a se mover do jeito que você quiser se mover. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Se você quiser ficar em pé, você pode ficar em pé. Mas se você decidiu que alguma coisa vai mudar, você vai responder com o seu corpo agora. Pode fazer o que você quiser fazer. Ajoelhar, ficar de pé. Maria, eu quero mudar. Eu quero. Glória a Jesus. Eu quero mudar, Mari. Quando você mexe o seu corpo, você está dizendo, a partir de agora tudo mudou. A partir de agora vai ser diferente.
Deus pode contar comigo. Eu vou sair daqui e vou tomar uma decisão importante. Deus vai me dar coragem e estratégia. Eu vou pedir ajuda. Eu não vou ter vergonha de pedir ajuda. Acabou. Acabou a acusação do diabo. Acabou o peso. Eu vou vencer. Eu já venci. Porque o Senhor já venceu esse pecado naquela cruz. O Senhor está levantando uma geração santa, incorruptível. O Senhor está levantando uma igreja pura, limpa, que não conversa com o pecado, que não tem tolerância com o pecado. Vão ser chamados de brega, vão ser chamados de bobo, inocentes. Não me importa. Me importa agradar o Senhor. Importa honrar aquele que me amou. Nós chamamos Jesus. Nosso choro hoje é um choro de arrependimento. Corações quebrantados, clamando por uma mudança. O Senhor não nega um coração quebrantado. Que a noite de hoje marque essa cidade. Homens e mulheres que estão se levantando com uma moral santa, caráter inegociável. Eu não posso orar por você agora, é só você e Deus. Entrega a sua oração ao Senhor.